traz nesse texto, ele fala sobre uma fé sem fingimento. Se a fé pode ser sem fingimento, significa que existe uma fé com fingimento. Existe uma fé que pode ser fingida. E essa fé fingida, ela não nos leva a lugar nenhum. Amém? O que acontece muitas vezes é que a palavra fingir, ela é usada para simular, aparentar, imitar ou fantasiar algo. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que existe a possibilidade de simular uma fé que não te pertence. Quando nós simulamos uma fé que não nos pertence, nós não estamos andando em fé, nós estamos andando debaixo de uma simulação. Se nós estamos simulando algo, significa que nós não somos aquilo, e Deus só trabalha com o que é original. Deus sempre vai trabalhar com algo que é autêntico, e nós precisamos entender qual o nível nós estamos para poder desenvolver e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Existem pessoas que sempre desejam demonstrar algo que elas não podem fazer. Sabe, é muito comum quando você acaba de chegar na igreja, você se dá conta de tudo aquilo, e verdades começam a ser passadas para nós, você entende que é mais que vencedor, você entende que é curado, você entende que a partir de agora, a sua vida tende a prosperar cada vez mais, você já começa a querer viver tudo que Deus tem lá na frente, mas são etapas que precisam ser vividas. Existem estações que o Senhor quer trabalhar, e porque as pessoas estão tentando viver justamente a etapa seguinte, estão perdendo o momento atual. O maior exemplo disso é que as pessoas têm buscado conhecimento, têm buscado experiência dos outros ao invés de investir nas suas experiências. Às vezes as pessoas desejam ver a vida das pessoas. Meu irmão, porque o irmão Reagan faz isso, porque o pastor Leandro faz isso, e é uma bênção. Mas sabe de uma coisa? Quanto tempo eles estão na caminhada para chegar onde eles chegaram? O que eles já viveram? É como o pessoal costuma falar, todo mundo vê a colheita, mas ninguém quer ver a semente. Sabe, você precisa aprender a semear o seu tempo, para que a sua fé seja uma fé sem fingimento. Quando você começa a entrar debaixo dessa fé, você entende, você realmente passa a viver como a Bíblia nos instrui. O justo viverá pela fé, e não pela aparência da fé. A aparência da fé é só você vestir, chegar na igreja e parecer que está tudo bem. As pessoas no mundo vivem de aparência. É muito comum você encontrar alguém, e eu acredito que isso não aconteça aqui em Bauru, mas às vezes viajando acontece nos outros lugares, mas as pessoas começam a viver uma vida, chegam em casa e brigam a família inteira, mas chegam na frente da igreja, mudam completamente a postura e elas se tornam outras pessoas. Por quê? Porque elas querem viver de aparência. A fé não é diferente. As pessoas veem, por exemplo, o testemunho de João, que maravilhoso. Sabe, o ano que vem ele vai ter o carro dele, glória a Deus. Sabe, a fé dele fez com que ele chegasse até lá. Mas sabe de uma coisa? O testemunho é dele. Você precisa viver o seu. Você precisa desenvolver a sua fé para ter as mesmas experiências. Aí a pessoa pensa, mas se aconteceu com ele, eu nunca vivi isso. Ela começa a simular uma situação como se ela pudesse chegar naquilo. E simulação não atrai as bênçãos do Senhor. Nunca nós vamos alcançar o que o Senhor tem para nós por meio de simulações. A Bíblia garante para nós sobre uma medida de fé. Abra a Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 12, no verso 3. Você vai aprender um pouco mais sobre fé essa noite, amém? Aleluia. Quem chegou, diga amém. Amém. Aleluia. Ele diz o seguinte, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Sabe, você não pode pensar além do que você é. A própria palavra nos instrui, e quando ele traz esse entendimento, não pense além de si mesmo, não pense mais do que você é. Ele está dizendo, não queira viver experiências maiores do que você já chegou. Existem experiências para cada nível. Sabe, você pode ter se convertido ontem, você tem experiências com o Senhor para serem desenvolvidas, para serem vividas. Mas sabe, se você já tem uma caminhada, se você tem buscado crescer em fé, existem experiências maiores. A Bíblia nos mostra desde o princípio com Abraão, e ele vai passando por todos os outros, os heróis da fé que nós vemos em Hebreus 11, mas cada um deles teve uma experiência diferente com Deus, mediante a algo, uma situação que eles estavam vivendo.
Sabe, não adianta as pessoas tentarem fazer como Abraão. Imagina se Noé, em vez de construir a arca, decide pegar um dos seus filhos e leva para um sacrifício. O que aconteceria? Simplesmente ele ia matar o filho dele, porque a direção era para Abraão. Cada um tem a sua direção, cada um vai viver segundo a medida de fé que foi repartida com você. Isso significa que eu vou ficar mantido só nessa medida? Não, porque Deus é de glória em glória. As coisas com Deus começam a crescer e aumentar. Sabe, a própria Bíblia mostra para nós como a revelação ela é progressiva. Assim como a revelação bíblica, ela é progressiva. Ela teve a sua história no Velho Testamento. Ela trouxe o entendimento dos profetas, até onde os profetas poderiam ir. Mas aí, então chega Jesus Cristo, e a Bíblia se revela um período da igreja que havia sido escondido. A revelação bíblica sempre é progressiva. Assim como aquilo que você tem para viver com Deus, sempre será progressivo. Sabe, se às vezes você está vivendo uma situação, uma enfermidade, eu acho interessante esse tipo de exemplo. Porque a enfermidade, normalmente as pessoas querem orar por cânceres, querem orar por pessoas em estados terminais, mas nunca oraram por uma dor de cabeça. Sabe, a primeira experiência que você vai ter vai ser na dor que você vai bater o dedinho na quina. E você vai ter que pôr fé para orar, porque se a sua fé não serve para orar pelo seu dedinho, você precisa desenvolver a sua fé para crescer mais e mais. Existe algo totalmente diferente da operação da sua fé, que é o dom de curar, e pelo dom o Senhor pode se manifestar a qualquer momento, mas o dom vem conforme o momento ideal, conforme uma necessidade no momento. Você não pode viver apenas de necessidades, você foi chamado a viver pela fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, de tal maneira que possamos viver dessa forma. Um grande exemplo que eu dou para você, eu vou usar a minha experiência quando eu era criança. Mas quando eu era criança, eu olhava para o Superman e eu queria ser o Superman. Eu não importa o que eu fizesse, eu podia fingir que eu era o Superman, eu podia colocar uma capa, eu poderia sair correndo. Se eu pulasse do telhado, alguém acha que eu ia voar? O que ia acontecer? Porque eu não sou Superman. Era algo impossível. Eu não tinha como fazer aquilo. Fugia da minha capacidade, daquilo que Deus colocou sobre mim. Só que eu cresci um pouco mais e eu percebi que não dava para ser o Superman. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a desmontar tudo que eu achava em casa, porque eu decidi que eu ia ser um cientista, que eu ia começar a inventar as coisas. Quem sabe que ser um cientista é mais fácil do que ser o Superman? A diferença é que eu era uma criança, eu não estava vivendo no tempo certo para ser. Quando eu crescesse, eu poderia me tornar mas como uma criança, jamais eu posso. Existe uma fase das nossas vidas, onde você quer ser algo, mas não está pronto para ser. Quando eu me tornei adulto, quando eu comecei a tomar parte de decisões, eu fiz uma faculdade, eu decidi que eu ia entrar num banco. Sabe, eu já tinha capacidade, eu já tinha formação, eu já tinha experiências, e então chegou o momento de eu entrar naquilo que eu tinha. Enfim, o sonho se tornou apto à minha capacidade. A fé, meu irmão, ela acompanha você de acordo com a sua capacidade. Aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você vai sonhar, tem que pegar junto com a sua fé. Não adianta você simplesmente falar, eu vou orar por tantas coisas, mas a sua experiência com Deus, a sua leitura para a palavra, ser simplesmente apenas quando você acorda pela manhã e lê um versículo. Abra a Bíblia comigo em Romanos 10, você já está aí em Romanos. Volte algumas páginas em Romanos 10. Versículo 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a pregação do Evangelho. Quando nós queremos desenvolver a nossa fé, nós precisamos estar conectados com essa palavra. Nós precisamos viver debaixo dela e das instruções que elas nos trazem. Você precisa estar atento em todo o tempo, porque senão, aquilo que você pensa que está pronto a viver, você ainda não chegou nesse nível e não vai. Isso vai acabar frustrando a sua vida. O maior problema da igreja, no sentido de frustrações, é as pessoas receberem promessas e não se desenvolverem para viver. Sabe, às vezes o profeta chega na igreja e ele diz, você vai chegar às nações, você vai viver para as nações, mas a pessoa não pega essa visão junto, ela não se prepara, ela não se capacita, e lá na frente ela vai falar, Deus não me cumpriu, Deus não cumpriu com a sua promessa. Sabe, Deus sempre vai cumprir com a promessa. O que Ele precisa é que nós façamos a nossa parte. Eu lembro de José, quando Deus revela a José
o sonho que é das pessoas se curvando diante dele, e ele sai falando para todos. Sabe, ele queimou uma etapa, ele saiu contando para todo mundo aquilo que Deus tinha revelado para ele, e por causa disso ele viveu durante um bom tempo, longe da vontade de Deus. Ele foi preso, ele foi levado à prisão, ele foi condenado, ele chegou a ficar afastado, ele foi para o Egito. Por causa dele, toda a linhagem acabou se perdendo. Mas sabe de uma coisa? Quando ele se encontrou e se arrumou, as coisas voltaram a funcionar. A nossa vida com Deus precisa ser dessa maneira. Nós precisamos estar alinhados e ouvindo a palavra constantemente, porque a fé vai vir sempre pelo ouvir. Sabe, os grandes milagres que você tem visto, vai ser conforme aquilo que você tem meditado na palavra. Você tem visto cura na sua vida, você tem provado de saúde divina, porque o Senhor pagou um preço por você. Sabe? E esse mesmo preço está disponível para você crescer e se desenvolver nessa palavra. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Eu vou apenas ler, você não precisa abrir. Mas ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. A igreja não pode confundir pureza com uma fé fingida. Sabe, às vezes as pessoas falam: mas ele é muito inocente, ele é muito simples, ele não tem como desenvolver. Sabe, meu irmão, eu vi pessoas simples fazerem grandes coisas em fé. Eu estava num lugar recentemente, e ensinando, e conheci a vida de um jovem que não tinha nada. O jovem não sabia nem ler direito, não sabia escrever, e por meio da fé, sabe, ele aprendeu a ler a Bíblia. Ele lê a Bíblia, ele não lê outras coisas, mas a Bíblia ele lê. E ele começou a ler a Bíblia, e porque ele começou a receber cada vez mais, ele foi crescendo em fé. Eu estou falando de um jovem que não tinha estrutura nenhuma, ele morava no meio da roça, sabe, ele não tinha desenvolvimento. Sabe, ele cresceu ali, ele não tinha noções administrativas, mas a fé fez com que ele se desenvolvesse por dentro, e ele começou uma empresa, e a empresa dele começou a ser bem sucedida. As coisas começaram a fluir, porque ele confiou no Senhor, confiou na palavra, e desenvolveu a fé, e foi acompanhando e dando passos de acordo com o seu nível de fé. Nós precisamos entender que existe, então, um nível de fé, sabe? Não confundir justamente com pureza. O que é a palavra pureza? O dicionário traz que é aquilo que está livre ou isento de qualquer mistura ou de outra coisa. Ou seja, ela não mistura a ilusão com a fé. A nossa fé precisa ser de um coração puro, um coração que não mistura ilusão, mas mistura a palavra. Se está escrito na palavra, nós estamos prontos a caminhar sobre aquilo, e você começa a acreditar, você começa a se desenvolver para viver justamente essas coisas. Por agirem além da fé, as pessoas não recebem as respostas. E como eu falei para você, elas acabam se frustrando. Quem aqui crê que você é curado no nome de Jesus? Amém? Você está pronto para viver essa vida. Agora deixa eu perguntar algo para você. Quem aqui já teve que ir no médico? Amém? Eu? Recentemente. Estava ruim de tudo, não conseguia nem falar sem tossir. Sabe, eu falava, eu orei, e de repente chegou um momento que eu precisei tomar um xarope para melhorar, e eu falei, eu vou pôr a minha fé nisso. Eu vou pôr a minha fé que quando eu tomar isso vai passar, e foi. No mesmo instante eu melhorei, pude fazer todas as coisas do meu dia. Mas sabe o que acaba acontecendo, e agora você vai entender o que é uma fé fingida. Às vezes as pessoas começam a ter uma febre, e ela fica com febre, e ela está com febre, e ela fala, eu não vou no médico porque eu sou curado. Eu não vou no médico porque eu sou curado. Eu não vou no médico porque eu sou curado. E a febre aumentando. Até que chega um momento que ela não aguenta mais e ela vai no médico. Quando ela chega no médico, chega a vez de ser atendida, o médico pergunta para ela e fala, o que você tem? E ela diz, eu não tenho nada, eu sou curado no nome de Jesus. Mas por que você está aqui se você é curado? O que você está fazendo aqui? Você tem alguma coisa, você está com febre, está com gripe? Não, isso é tudo mentira, eu sou curado. Mas ela está com febre. Sabe que não é errado você falar sobre o que está acontecendo, o errado é você aceitar o que está acontecendo. Errado é você se conformar que isso está acontecendo. Porque na verdade você foi chamado para viver uma vida de fé. E a fé vai além do que se vê. Você está vendo febre, você pode estar vendo essa situação, mas muitas vezes você vai precisar desenvolver a sua fé. Recentemente, o ano passado, quando eu fui licenciado professor, eu voltei e a gente foi viver, teve até o melhor dia do ano aqui, que já está para acontecer de novo, né? Glória a Deus, mais uma edição. E nós fomos fazer um trabalho numa casa de reforma. E eu tomei muito sol, quando eu cheguei em casa eu estava com insolação. E eu acordei na segunda-feira seguinte surdo, completamente surdo, sem audição. E eu disse, eu sou curado, e eu comecei a orar, e nada passava, e eu fui no médico, eu falei, eu preciso de um médico.
Quando eu cheguei no médico, o médico disse para mim, olha, você nunca mais vai ouvir desse ouvido. E o outro ouvido, a sua audição foi completamente reduzida. Você está perdendo a audição constantemente, a tendência é que você fique surdo. Quando eu ouvi aquilo, naquele exato momento eu disse, olha, amém, eu preciso ir embora. Liguei para o pastor, falei, olha pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Eu trabalhava junto com ele, eu falei, eu preciso de 2 dias. Fui para minha casa, eu me tranquei, peguei tudo que eu tinha sobre cura, todos os livros de cura e comecei a ler. Eu colocava louvor de fundo, eu não conseguia nem ouvir o louvor, mas colocava louvor falando sobre cura. Colocava ministrações de cura sem eu conseguir ouvir. Até que chegou um momento, chegou um dia que de repente, uma palavra, uma menina chegou em mim, uma pessoa chegou em mim e me falou algo que estava na Bíblia, algo que eu já havia lido, algo que eu já conheço perfeitamente, mas aquela palavra desceu no meu coração e no dia seguinte eu acordei ouvindo. Sabe, porque eu precisava desenvolver o meu nível de fé. Porque eu já tinha orado por pessoas foram curadas, sabe? Eu já vi pessoas andando, querido. Recentemente nós tivemos um culto na sede, chegou um rapaz lá de muleta e saiu sem muleta. Sabe, que coisa maravilhosa. Sabe, Deus opera por meio das nossas vidas, mas às vezes você vai precisar desenvolver a fé para você. Porque o sintoma acontece em você. Quando é nos outros você não está sentindo, é mais fácil por fé. Mas quando é em você, o sentimento vem e começa a dizer, você não vai conseguir. Mas sabe, quando você desenvolve o seu nível de fé, você não precisa fingir ter fé, você tem. Sabe, a coisa mais feia que existe, vamos dizer assim, é quando você vê uma pessoa que não tem condição financeira, querendo se passar por alguém que tem. Sabe, você vê a pessoa colocando a família dela no buraco, gastando fortunas, querendo comprar celular caro, querendo comprar carro bom, mas não investe na sua família, não investe dentro da sua casa, porque quer viver de uma aparência. Mas sabe de uma coisa? A aparência não molda caráter. O caráter é que tem que transparecer a sua aparência. Você precisa começar a viver, não de aparências, mas viver pela fé. E viver segundo a fé que foi depositada no seu coração. Sabe, você sabe o nível de fé que você está. Você sabe como você está vivendo. Abra a Bíblia no texto que você conhece sobre fé. Marcos 11, capítulo 20, versículo 23. Jesus nos ensina algo valioso sobre fé nisso. Aleluia. Vamos ler o 22, amém? Você chegou? Amém. Só o Paulinho chegou, eu vou ler só com você. Amém? Alguém mais chegou junto com ele e vai ler com a gente? Amém? Glória a Deus. Ele diz o seguinte, ao que Jesus disse, tem de fé em Deus, versículo 22. Tem de fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Algo que me chama muita atenção nesse texto é, primeiramente, que a nossa fé tem que estar em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que você precisa crer que Ele existe. E não apenas crer que Ele existe, mas que Ele é galardoador. Ou seja, Ele gosta de presentear. Sabe, as pessoas creem em um Deus que não gosta de dar presentes. Creem num Deus que põe castigo, num Deus que maltrata. Eu não conheço um Deus assim, você conhece? Eu conheço um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Mas está no segredo que você tem que buscar. E o nível de fé seu, você precisa colocar em Deus. Você precisa depositar a sua fé e dizer, olha, se Deus está falando, eu creio, ponto final. Deus disse, eu vou crer. Porque o segredo está em não duvidar do que foi dito. E para não duvidar, você precisa absorver muito. Sabe quanto tempo você conhece a pessoa que está do seu lado agora no culto? Amém? Faz tempo, provavelmente, que você conhece, né? Se está com você aí. Agora fala uma coisa, olha para o outro canto. Olha para alguém que você nunca viu. Quanto tempo leva para você acreditar 100% em algo que essa pessoa vai falar para você? Quanto tempo você precisa de intimidade para acreditar no que essa pessoa vai te falar? Porque você não conhece ela, você não conhece o caráter dela, você não sabe exatamente o que essa pessoa pode fazer. Mas sabe, com a palavra de Deus, todas as vezes que você começa a ler, você lê uma vez, você lê 2 vezes, na terceira, na quarta, isso já está tão dentro de você, que é impossível duvidar. Por exemplo, alguém pode falar para o João que Deus não prospera? Que não chega dinheiro, que Deus não é provisão na vida dele? Porque ele já provou sobre isso. Sabe,
O que você tem provado com Deus? Se Deus foi fiel com você nessa área, por que Ele não vai ser nas outras? Poupou o seu único filho, por que Ele não nos daria juntamente com o seu filho todas essas coisas? Tudo que está disponível para nós, tudo. O que nós precisamos fazer? Fazer o nosso nível de fé, chegar lá. Só que as pessoas normalmente querem receber de mãos beijadas. Graças a Deus não aqui. Amém? Você é uma igreja que pratica muito bem, você tem vivido. Só por eu olhar os bancos da igreja. Eu cheguei aqui, eu olhei essas cadeiras, não estava mais aqueles bancos de madeira. Eu já pensei, será que o pastor deixa eu sair da sede e passar um tempo aqui? Amém? Está prosperando, está avançando. Que coisa maravilhosa. Você que vive nessa igreja, que se envolve com essa igreja, alguém pode falar para você que Deus não cuida de você? Mas alguém aqui já viu o seu pastor murmurando e reclamando de alguma coisa? Agora, quantos de vocês já viram o seu pastor meditando na palavra? Sabe, essa visão e tudo que nós temos visto acontecer nessa igreja, nos projetos que essa igreja põe a mão, tudo que essa igreja tem posto a mão tem prosperado, porque eu nunca vi o pastor dessa igreja falar incredulidade. Eu sempre que estive perto, eu não tenho tantas oportunidades como você gostaria, mas sempre que eu estive perto do Leandro, eu sempre vi sair conselhos baseados na palavra, coisas que alguém que medita na palavra pode falar. Se o Leandro falar para mim que vai acontecer, eu entendo que vai acontecer, porque ele se baseou na palavra. Sabe, quando ele fala sobre a visão dessa igreja, você pega junto porque você crê no que ele está falando. Agora, se você pode crer no Leandro, que é um homem que pode falhar, você não pode crer no que essa palavra tem dito para você? O segredo está em quanto mais eu tenho comunhão com ela, mais eu acredito no que ela diz. Quando você chegou aqui, você viu o Leandro falando sobre as coisas, talvez você pensasse, esse cara é louco, os sonhos dele são muito longos. Os sonhos deles são muito doidos, são muito lá para frente. Não dá para pegar junto com isso não. Sabe, quem diria que o ha-ha-ha seria o que é? Um homem sonhou há muito tempo atrás, e esse projeto aconteceu, porque ele viveu na estação certa. Chegou um tempo onde a fé dele se uniu com o tempo e fez nascer esse projeto. Sabe, chegou um tempo de você unir a sua fé com os projetos de Deus para a sua vida. Faça com que a sua fé chegue lá. Não espere que o projeto chegue até você. Eleve o seu nível de fé até os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Deus tem colocado que a sua empresa vai prosperar. Pegue a sua Bíblia, leia Provérbios com conselhos, com sabedoria e desenvolva a sua fé para viver exatamente o que Deus tem para você. Deus tem dito que onde você pôr as mãos vai prosperar. Comece a meditar na palavra e veja a prosperidade que a palavra te garante. E o seu nível de fé vai chegar lá. Deus tem dito que por onde você passar, pessoas serão curadas. Ei, meu irmão, é o tempo de você crer no que a palavra está dizendo e viver exatamente o que a palavra diz. Agora, se eu não leio a palavra, eu vou ficar baseado apenas na palavra de um homem. E a palavra de um homem não é o suficiente. Mas a palavra de Deus garante e me dá todas as garantias que eu preciso. Eu estou baseado nessa palavra. O meu nível de fé pode estar aqui, mas quando eu uno o meu nível de fé com a palavra, ele está aqui. E quando ele chega aqui, ninguém pode te impedir de viver. Ninguém vai segurar os planos que Deus tem. Sabe, às vezes você começa a olhar as pessoas, e como eu falei, né, sobre o exemplo do hospital, às vezes as pessoas estão passando por uma situação financeira, mas estão crendo que Deus vai fazer algo, mas todos os dias elas simplesmente sentam em casa e ficam esperando um anjo bater na porta e dizer, ei, dá suas contas que eu vou pagar. Sabe, um anjo não vai fazer isso, mas eu já vi anjos de Deus abrindo portas para pessoas nos melhores empregos. Quando elas se levantam e chegam naquele lugar e dizem, ei, o Senhor me disse que vai ser aqui, você entrega o seu currículo, você se expõe, você participa, você se prepara para a entrevista, você prepara a sua vida, sabe, então você vai estar chegando naquilo. O seu nível de fé não vai fazer com que um anjo chegue até você, não vai aparecer um anjo para pagar as suas contas não, mas ele vai abrir muitas portas de acordo com a sua fé. Às vezes você está passando por um problema na família de algum primo, algum parente, um irmão que não se converte, que está envolvido com drogas, que está envolvido com essas coisas. Sabe, meu irmão, é a fé dele que vai tirar ele de lá, mas ele vê a sua vida prosperando, é o que vai fazer com que ele venha até você. Ele vai olhar para a sua vida e vai ver essas coisas começando a acontecer e se desenvolver. Mas sabe, tudo depende do que nós temos falado e de como nós temos agido. Eu lembro uma certa vez Jesus, quem lembra Jesus no barco? Jesus estava dormindo, amém? Jesus estava descansando, mas os discípulos estavam lá. Agora preste atenção, o que acontece quando Jesus está no barco? Começa uma tempestade.
E essa tempestade não devia ser de qualquer maneira, porque Pedro era um pescador, e Pedro estava com medo dessa tempestade. Ele estava achando que essa tempestade ia matar todo mundo, e de repente Jesus acorda. A tempestade é o problema, amém? Jesus, ele se levanta, os discípulos falam, mestre, mestre, nós vamos morrer. Olha essa tempestade. Alguém viu na Bíblia Jesus olhar e falar, que tempestade? Eu não estou vendo tempestade nenhuma. Jesus nega que existe um problema, mas Jesus faz o quê? Ele diz, para o problema, que cale-te. Se fosse Pedro dizendo ia acontecer, não, porque o nível de fé não estava lá. Mas sabe de uma coisa? Pedro foi desenvolvendo a sua fé, e certo dia ele passou na frente de uma porta, e havia um homem aleijado de nascença. E ele olhou para aquele homem e disse, olha, aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Antes, algo que só Jesus podia fazer, de repente Pedro estava fazendo, porque o nível de fé dele se juntou, chegou naquele ponto. Sabe, meu irmão, todas as coisas que eu li nessa palavra estão disponíveis para nós. Você está disposto a dedicar a sua vida para viver o que está escrito nela? Sabe, às vezes nós vemos essa situação, problemas se levantando. 2 Coríntios 4, versículo 8, corre lá. Amém? Você está entendendo? Está aprendendo alguma coisa? Amém. Às vezes as pessoas se complicam muito nessa situação de falar. Justamente por eu falar, como eu falei sobre a situação de incredulidade. As pessoas têm medo de falar incredulidade. Negando que a situação exista, ao ponto de achar que elas não estão andando em fé. Mas quem considera que o apóstolo Paulo é um grande homem de fé? Para mim, o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, ele diz, em tudo somos atribulados. Está escrito assim na sua Bíblia? Você conseguiria acordar de manhã e dizer, olha, hoje eu vou ser muito atribulado. Você acha que essa é uma confissão de fé? Mas ele está falando, em tudo somos atribulados. Só que o grande segredo do apóstolo Paulo é que ele não ficava com o problema, ele sempre vinha com a solução. Ele diria, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele me ensina algo muito precioso. Quem aqui já creu em algo? Está crendo em algo para acontecer na sua vida? O primeiro segredo para você receber é crer. Se você não está crendo em nada, não vai chegar de surpresa. A Bíblia diz que você crê em algo e isso vai se manifestar. Amém? Então, quando você olha para isso e você vê, você está crendo nisso, você compartilhou com alguém, e essa pessoa chega em você e pergunta, e aí, já aconteceu aquilo que você está crendo? E ainda não aconteceu. A pessoa começa até a suar frio, porque ela não sabe que resposta ela vai dar. Ela pensa, dependendo do que eu falar, se eu falar incredulidade, tudo que eu criei até agora acabou. Eu vou perder completamente tudo. Aí o que ela decide fazer? Negar o fato. Sabe, negar o fato nunca vai ser a resposta. Na melhor das hipóteses, né? Às vezes as pessoas vão e dizem, não ainda. Ou ainda não aconteceu. A resposta que você mais escuta, pela fé eu já tenho. Pela fé eu já recebi. Mas sabe qual é a resposta mais fácil? Quem quer saber? Como que você responde? Aleluia. Ainda não, mas vai acontecer. Simples assim. Você não precisa mentir, você não precisa maquiar, você não precisa simular, dizendo, olha, já aconteceu, pela fé já aconteceu. Sabe, meu irmão, seja sincero com o seu coração, diga, olha, eu ainda não vi, ainda não se manifestou, mas vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus prometeu, e aquele que prometeu é fiel. Aquele que promete sempre vai ser fiel. As aflições sempre vão ser reais. Lá em João, capítulo 16, verso 33, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós passaríamos por isso, mas que nós não andássemos preocupados, porque Ele já venceu o mundo. Mas às vezes isso é tão difícil de entrar na nossa cabeça, e a preocupação continua. Sabe, meu irmão, o maior perigo e o maior medo do homem é a morte. E Jesus venceu ela. E Ele garantiu para você que ainda que você morra, você vai ressuscitar.
Paulo diz que a morte é infinitamente melhor do que estar aqui. Mas ninguém quer largar essa vida aqui para ir morrer, né? Se entrar o homem aqui agora armado, ninguém vai ficar aqui parado. Vai todo mundo correr. Se entra um muçulmano com uma bolsa, joga uma bomba, grita lá Akbar, todo mundo vai querer fugir. Ninguém vai falar, ei, eu vou para o céu. Não. Mas por quê? Porque você sabe de um propósito que você tem para cumprir na terra. Quem crê que você tem um propósito? Quem crê que Deus conta com você para algo? Sabe, nós precisamos desenvolver a nossa fé, não apenas para nós, mas para as pessoas. Jesus mesmo, por meio do apóstolo João, o ensinamento que ele dá lá em 1 João, capítulo 5, no verso 4, ele diz, esta é a vitória que vence o mundo, a fé. A fé é o que vai vencer todas as coisas. Uma fé sincera, uma fé real, uma fé que está sendo desenvolvida todos os dias. Uma fé baseada na palavra, uma fé que o Senhor garante, uma fé baseada naquilo que Deus diz. Abra a Bíblia comigo, lá em 1 Reis, capítulo 17. Vamos pôr em prática isso daí, né? Vamos ver o negócio acontecendo. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Quem chegou, diga eu cheguei. Amém. Essa é uma história bem conhecida. Se trata de uma viúva. E diz lá no verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele lhe chamou e disse, traz-me e eu peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada eu tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, para que nós comamos e então morramos. Elias disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-o aqui, depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Algo que me chama a atenção, é que essa mulher, a primeira coisa que ela diz é, eu não tenho nada. E na sequência ela diz, além de um pouco de azeite e de fermento. Sabe, às vezes, nós menosprezamos o pouco que nós temos. Às vezes, quando nós estamos querendo viver uma fé que não está no nosso nível, nós estamos menosprezando o nível de fé que nós chegamos. E Deus não trabalha com aquilo que nós menosprezamos. Sabe, quando essa viúva está ali diante disso, ela simplesmente se coloca nessa posição. E ela diz para ele, olha, eu não tenho nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou comer e vão morrer, eu e meu filho, porque havia uma grande fome sobre aquele lugar. Então o profeta olha para ela e diz, faça o seguinte, pegue uma parte disso e me dê de comer, e a outra parte, coma você e seu filho. O que ele fez? Ele ativou algo no coração dela. Ele disse para ela, pega do pouco, já que você disse que tem pouco, pega desse pouco, me dê um pouco, e o resto pegue para você. Quando ela entrega para o profeta, ela está dizendo, olha, não é para mim, é para Deus. Quando ela está dizendo, já que eu tenho pouco, tira do pouco e dá para Deus, que você vai ver o que Deus faz com o que você chama de pouco. Você vai ver o poder que Deus pode realizar na sua vida, por meio de um pouco. Jesus falando sobre fé, ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe, um grão de mostarda é algo muito pequeno, e ele disse, se você tiver fé desse tamanho, você vai dizer aos problemas, levante e sai, e eles vão ter que sair. Ele não disse que é uma grande fé, ele não disse que é uma fé tremenda, ele disse, uma pequena fé.
Você tem às vezes menosprezado a fé que você tem e não faz ideia do poder que ela tem. Você pode estar passando por coisas na sua vida, porque você não entendeu que aquilo que você chama de pouco, Deus chama de oportunidade. Deus chama do melhor celeiro para que você venha prosperar. O que acontece com essa mulher? Quando ela faz isso, e alguns entendem que ela dá o dízimo ao Senhor, ela dá a parte que pertence a Deus. Sabe, quando você é fiel nas coisas de Deus, fazendo e cumprindo a sua parte do trato, Ele é fiel para cumprir com a parte dele. Ele sempre vai fazer com que a parte dele aconteça. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4. Você não precisa abrir. Ele diz: eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu aprendi a me contentar. E esse contentar não significa aceitar o que eu tenho. Significa, eu me alegro com todas as coisas que eu tenho nas minhas mãos. Eu preciso aprender a ser feliz com o que eu tenho. E quando eu for grato pelo que eu tenho, o Senhor vai me prosperar para mais. Sabe, ele disse: eu aprendi a viver no muito ou no pouco, mas eu estou sempre bem. Porque eu entendi que no pouco Deus me faz prosperar para o muito. Aquele que é fiel ao pouco será sempre colocado sobre o muito. Seja fiel com o nível de fé que você tem. Seja fiel para aquilo que o Senhor tem depositado no seu coração. Sabe, você não precisa falar para mim, mas você sabe quanto você tem se dedicado a ler essa palavra, a meditar essa palavra, a conhecer essa palavra. Mas quanto você tem se dedicado de tempo de pedir as coisas para Deus? Nós estamos perdendo mais tempo pedindo do que fazendo acontecer. E o que vai acontecer é quando você decidir pegar essa palavra, juntar com a sua fé e fazer acontecer. Essa viúva, como eu falei para você, ele estava caminhando para a morte. Eu quero pedir para o louvor, para o pessoal da música subir, se puder tocar um pouco. Mas ela estava caminhando para a morte. O que significa? Que ela aceitou a condição dela. Sabe, está cheio de gente doente, aceitando a condição de estar doente. Está cheio de gente passando dificuldade financeira, aceitando a dificuldade financeira. Quando você tem um nível de fé dentro de você, capaz de tirar disso, capaz de liberar isso da sua vida, capaz de fazer prosperar. Sabe, você está num lugar, e eu chamo esse lugar de um oásis. Sabe, se você olhar para essa igreja, você vai dizer: essa igreja é um oásis no meio do deserto. Se você olhar em volta, as coisas estão sendo... Quantas pessoas estão perdendo tudo? No meio de uma crise, no meio de um ambiente tão dolorido. O próprio bairro, quantas vidas foram perdidas? Quantas vidas têm caminhado cada vez para um outro lugar, para um lugar mais profundo? Mas você foi privado disso. O Senhor tem te prosperado, o Senhor tem te avançado. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor não te desamparou. E tudo que o Senhor está dizendo para você é: pegue no pouco, que eu vou fazer muito. Palavra. Pregue essa palavra. Ministre essa palavra. Ministre para você primeiro. Viva você primeiro. Porque às vezes nós queremos cobrar dos outros algo que nós não estamos vivendo. Em outra oportunidade, Jesus estava no meio de um lugar e o povo estava com fome. E ele disse: veja o que tem por aqui. E trouxeram para ele alguns pães e alguns peixes. Um jovem que trouxe comida de casa olhou para Jesus e disse assim: olha, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sou disposto a dar aquilo que eu tenho para ver o Senhor fazer para toda essa multidão. Chegou um tempo de você pegar o seu nível de fé e aplicar para que seja para uma multidão. Deus prosperou Jesus em meio àquela multidão. E a Bíblia garante para nós que chegou a sobrar pães e peixes. Sobrou. E o que acontece com nessa viúva? Versículo 15. 1 Reis 17, verso 15. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Porque ela foi e fez. Porque ela foi e executou. Porque ela foi e obedeceu. De tudo isso que eu falei para você nessa noite, o que eu quero trazer, e essa é a mensagem: obedeça o seu coração na fé que está dentro dele. Obedeça
o que o Senhor tem dito para você. Porque dentro daquilo que está dentro do seu coração, e a Bíblia diz que Ele é quem coloca em nós tanto querer, quanto executar, quanto realizar. Sabe? Se Ele colocou, é porque você tem fé para realizar. Se foi Ele quem colocou, é porque vai acontecer. Se foi Ele quem colocou, é porque Ele te encontrou fiel. Às vezes você olha no meio da situação e pergunta: Deus, mas por que eu? E Ele diz para você: porque só você ia me obedecer. Mas Senhor, tem pessoas que falam melhor do que eu, que pregam melhor do que eu, me ensinam melhor do que eu. Mas Ele disse: você vai obedecer cada vez que você for fazer. Eu lembro quando eu cheguei na igreja e eu vi aqueles ministros. Sabe, pessoas, talvez você não saiba, mas eu vejo pessoas vivendo coisas em Deus maravilhosas. Eu vejo ministros, eu vejo aqueles homens no Verbo da Vida, na diretoria. Aí eu olho para a vida do pastor Leandro, eu olho para a vida do pastor Daniel, para a vida do pastor Eli, a vida do pastor Tiago Bob, e eu falo: meu Deus, que homens sábios. Por que eu, Deus? E Ele disse: porque todas as vezes que eu falar, fale, você vai falar. Porque todas as vezes que eu disser para você, faça, você vai fazer. Chegou um tempo na sua vida de pegar o pouco que você acha que é pouco e deixar o Senhor fazer muito. Pegar a fé que está guardada dentro de você, pegar aquilo que o Senhor depositou no seu coração e entender que parece pouco para você, mas há uma multidão lá fora aguardando aquilo que está depositado em você, e milagres vão começar a fluir da sua vida, porque talvez você quer ver acontecer em você e Deus está esperando você para fazer nos outros. Versículo 18, versículo 16, perdão. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aquilo que Deus disse, aconteceu. Aquilo que o Senhor está falando para você nessa noite, vai acontecer. O sonho que colocou no seu coração, vai acontecer. A sua família vai ser ganha para o Senhor. As suas contas vão ser pagas com o suor do seu trabalho, mas com a alegria do seu rosto e a gratidão porque você tem um trabalho. O Senhor vai te prosperar por meio da tua gratidão, por meio daquilo que você tem feito. Não abra o coração para o que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo: você não está conseguindo, e Deus está dizendo para você: prepare, porque por enquanto está no pouco, mas está chegando o tempo do muito. Está chegando o momento da realidade. Aquilo que você tem colocado dentro, aquilo que você tem depositado, vai começar a fluir, vai começar a sair. E a Bíblia garante que o que está dentro sai como um rio, sai como um rio, sai como um rio. Ele flui como um rio, que é a verdade. E eu não sei você, mas quando passa um rio, aonde antes não havia água, tudo que está em volta começa a prosperar. Se prepare para ser o rio. Se prepare para ser o rio. Se prepare para fazer com que as coisas aconteçam. Como eu li lá em 1 Timóteo, e eu vou encerrar com isso. Ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de um coração que está disposto a não misturar mais nada. Não se misture com o que o mundo está dizendo. Não se misture com o que o jornal está dizendo. Não se misture com o que a Globo está falando. Não se misture com o que o mundo chama de arte. Não se misture com as coisas que o mundo está falando, mas mantenha o seu coração puro, com o que a Bíblia diz. Mantenha os seus olhos nela. Mantenha os seus olhos dizendo: eu vou dizimar, eu vou ofertar, o Senhor vai me prosperar, não vai faltar, vai sobrar. Eu vou obedecer, eu vou abençoar a vida do meu irmão, eu vou apoiar esse projeto, eu vou pegar essa visão, porque o Senhor disse: não faltará, mas sobrará, sobrará, sobrará. Talvez você chegou aqui sem entender muita coisa do que eu estou falando. Talvez você está olhando com uma cara de assustado, pensando: meu Deus,
Mas sabe, a Bíblia diz que as coisas do Espírito, elas são discernidas pelo Espírito. Quando você menos esperar, quando você der espaço para o seu Espírito, você vai ver portas se abrindo, oportunidades fluindo da sua vida. Eis um tempo onde a fé não será fingida. Você não vai precisar simular algo, porque o Senhor, Ele quer fazer. Ele só precisa de você, amém? Tem alguém conosco hoje, que você chegou aqui, você estava passando na frente, talvez alguém te convidou, e é a primeira vez que você vem, e você nunca aceitou Jesus, que é o primeiro passo para essa mudança toda. Entregar sua vida para Jesus é onde você vê essa transformação. Porque a Bíblia garante que quando nós nascemos de novo, uma medida de fé é colocada no nosso coração. Talvez você não esteja vendo as coisas acontecendo, mas é um tempo que as coisas vão mudar. Há alguém no nosso meio que nunca aceitou Jesus e quer entregar a sua vida hoje. Levante uma das suas mãos. Nós vamos orar com você e te receber para essa família. Todos salvos? Amém. Sabe, a Bíblia, como eu falei para você, ela diz que a fé vem pelo ouvir. A fé, ela vem sempre pelo ouvir. Então, eu não posso orar para que você tenha mais fé, mas eu posso fazer algo para você nessa noite. Há uma unção sobre a minha vida, desbloqueando áreas que pareciam impossíveis. O Senhor tem me ensinado dia após dia que o impossível é algo perfeitamente possível. Recentemente eu comprei um apartamento sem dinheiro. Só. Não precisava dar nada. E o Senhor foi abrindo portas. Disseram que eu não poderia ensinar. E que se eu ensinasse esse ano, eu ia ensinar uma matéria. Meu irmão, eu viajei para muito lugar. Disseram que eu não ia aguentar. Esse ano está se encerrando. Eu estou aqui de pé. Porque eu entendi que não é de mim, mas é nele. E existe uma graça e uma unção que nos capacitam a fazer dessas coisas. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Porque aquilo que está dentro de nós só recebemos de uma forma, pela fé. Chegou o tempo de você crer. Eu não sei o que parece impossível para você agora, mas eu declaro uma graça sobrenatural vindo sobre você, para que aquilo que é impossível se torne plenamente possível aos seus olhos. Eu declaro a palavra de Deus saltando diante de você. Eu declaro o Espírito Santo trazendo no seu coração entendimento, sabedoria para lidar com isso. E aquilo que parecia impossível, vai se tornar real. Porque diz o Senhor, a sua leve e momentânea, uma leve e momentânea, ela é leve, ela é momentânea, mas vai trazer para você um eterno peso de glória. Algo muito maior do Senhor está disponível para você. Se você crer, receba no seu lugar e comece a ver o impossível se tornar real. Comece a ver aquilo que não era possível diante dos seus olhos se tornando com caminhos fáceis. Eu declaro caminhos sendo abertos, olhos e visões sendo traçadas. Ei, o plano que o Senhor escreveu, voltando, você que está fora da rota, eu declaro você voltando para o caminho, se alinhando no caminho. Eu rompo agora com Satanás. Ei, Satanás, tire as mãos de cada um que está aqui. Você não tem legalidade, você não tem força, você é um derrotado. Eu declaro só os vitoriosos do Senhor, rompendo e marchando. Crente não anda, crente marcha, crente avança. Ei, o Senhor está contigo, vai acontecer.